urgente a necessidade de aprender a desacelerar. Isso porque a gente às vezes sabe que precisa, mas a gente não sabe como desacelerar. Até porque parece que isso está muito associado a uma coisa mais zen, mais meditativa, né? E vamos trabalhar um pouco melhor isso. Uma coisa que eu percebo também é que algumas pessoas falam que tem a ver com não conseguir ou não terem tempo, não terem como relaxarem no seu dia a dia. A nossa natureza envolve expansão e contração. Esse movimento sempre vai existir na nossa vida. Observe agora o seu movimento de respiração. Perceba que é um movimento, né, esse movimento orgânico de expandir e contrair. E assim é a vida. A gente sempre vai se deparar com momentos de dor, de sofrimento, coisas que a gente vai precisar resolver muito rápido, decisões que a gente vai ter que tomar e não vai saber direito se é melhor naquele momento, né? Do mesmo modo que os momentos de alegria, os momentos de relaxamento, de bem-estar, também vão existir. A ideia é que com autoconhecimento você consiga ter recursos emocionais que te permitam viver de uma forma mais equilibrada, enfrentar os momentos difíceis e desfrutar dos momentos de alegria. Bom, mas se a minha percepção de mundo parte primeiramente de mim, como eu vou conseguir lidar com os desafios que são transferíveis? A gente primeiro precisa pensar então no estilo de vida, em como a gente está levando de fato a nossa vida, da hora que a gente acorda até a hora que a gente se deita. Imagine você uma semana em que você está super atarefado, você trabalhou, você fez várias coisas e uma pessoa conhecida, um amigo, enfim, te chama para sair, para tomar uma cervejinha, para desopilar. Parece um passeio muito agradável, muito gostoso e mesmo cansado, você acha que seria uma coisa interessante de você fazer justamente porque você ficou muito atarefado durante a semana. Uma coisa é você sair, tomar a cervejinha, conversar, rir, ter um momento ali relax e depois você se recolher. Inclusive porque existe essa necessidade de você descansar também o seu corpo físico, né? Mas imagina se a gente muda esse cenário para um cenário em que você entra pela madrugada, né, e até de manhã bebendo. Será que essa é a forma mais adequada ou talvez mais saudável de você lidar com o cansaço, com o estresse da semana? Se a gente está falando de saúde, o autocuidado é uma constante. Aprender a dizer não é um aspecto muito importante do autocuidado. A gente precisa colocar limites em algumas coisas. E como a gente às vezes tem uma vida muito atarefada, quando a gente pensa no relaxamento, a gente se perde nisso. O relaxamento precisa ser planejado e a gente precisa também pensar que o relaxamento precisa ser benéfico. Isso significa dizer que algumas situações são desgastantes e a gente precisa olhar para isso. Algumas pessoas distorcem o autocuidado com o egoísmo e sentem culpa, né, para acabar negando algum convite ou alguma situação ali de vida social. E na verdade o ponto não é nem você negar esses momentos, né, mas sobre você fazer esse exercício de se perguntar o que é que você está precisando naquele momento. Outra coisa muito importante é a gente pensar numa rotina. O nosso corpo precisa entender qual é o momento que ele vai precisar estar atento e qual é o momento que ele vai precisar relaxar. Em geral, desde que a noite seja um momento que você descanse, que você vá desacelerando, que o seu corpo, que o seu organismo reconheça que aquele não é o momento de tomar decisões ou de fazer coisas que exijam muito da sua mente. Ou se você não tiver como deixar de fazer isso por algum motivo, às vezes demandas de estudo, de trabalho, com filhos, coisas que você precisa de fato fazer, não vamos romantizar, vamos deixar isso para o início da noite, não vamos deixar isso tanto para o fim, porque de uma forma ou de outra, se a gente parar para pensar, se você não conseguir atender suas necessidades fisiológicas, né, o sono é uma delas, você não vai conseguir fazer nada tão bem no outro dia, nem na sua semana, nem pensar na sua vida fluindo tão bem. Então, pensar em ter uma boa rotina, uma rotina em que você consiga se organizar, se planejar e relaxar, é importantíssimo, é fundamental. O estresse não é um fator a eliminar das nossas vidas. A gente precisa do estresse para reagir a situações novas. O estresse é uma resposta, simplesmente uma resposta do nosso organismo a situações novas. Então a gente precisa de mais energia, a gente precisa de mais atenção, a gente precisa de mais tensão para poder resolver. Só que às vezes a gente entra no piloto automático com esse estresse. E uma coisa que ajuda muito a lidar é a respiração. Não subestime o poder da respiração, é muito importante, por uma série de fatores, mas hoje a gente vai olhar mais para o lado emocional, né? Esse lado mais da ansiedade. O estresse, a sensação de estresse, ela se parece muito com a sensação da ansiedade, que deixa você meio que se preparando para o perigo, né? Uma tensão ali no ar.
Quando a gente tem uma respiração mais encurtada e mais rápida, é como se a gente estivesse dizendo para o nosso organismo que ele precisa estar preparado, né? Porque alguma coisa vai acontecer. E quando a gente tem uma respiração mais profunda, mais tranquila, é como se a gente estivesse dizendo para o nosso organismo que está tudo tranquilo, o que vier eu vou resolver. E é legal assim, se não der para você fazer durante o dia, é interessante, muito interessante fazer durante o dia, mas se não der para fazer, você pode separar, reservar um horário do seu dia, de repente à noite, né, até para dar uma relaxada estratégica. Você pode parar um pouco, fazer uma respiração mais profunda, né, observar como foram os seus passos durante o dia, quase que um estado ali meditativo. O ponto específico aqui não é a meditação, né, a meditação ali religiosa associada às práticas budistas, mas o benefício da prática da consciência, da atenção plena no momento presente. Espero que essas pílulas tenham chegado para vocês como um afago e espero que daqui em diante vocês consigam dar um direcionamento diferente para vidas estressantes. O que vocês precisarem, contem comigo.